Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigal e esse é o segundo vídeo de Sociologia para as aulas de quarentena para o segundo ano do ensino médio. Aliás, falando nisso, que saudade das aulas presenciais. É mentira! Bom, o tema da aula de hoje é Brasil, interpretações da pobreza, mudanças e permanências socioeconômicas. É um título longo para a gente tratar do seguinte tema: de que forma a pobreza e a desigualdade é tratada no Brasil ao longo da história. Pois bem, debates sobre a desigualdade e a pobreza no Brasil existem durante muito tempo. Já no século XIX, final do século XVIII, começa a surgir uma visão que a gente chama de visão naturalista da pobreza e da desigualdade. É a primeira forma de tentar explicar por que há tanta pobreza no Brasil, apelando para uma área que a gente poderia chamar de pseudocientífica, de uma falsa ciência, que buscava atribuir o fato de existir pobreza no Brasil a fatores naturais, biológicos, como por exemplo o clima, chamado também determinismo geográfico, que dizia basicamente o seguinte: o calor deixa as pessoas preguiçosas, vagabundas, sem vontade de trabalhar. Aí você conseguiria contrapor a pobreza do Brasil com, por exemplo, a riqueza que surgia nos países que dominavam o mundo durante o colonialismo, por exemplo, Inglaterra, França, assim por diante. A segunda explicação tinha um caráter mais biológico, determinismo biológico. Dizia basicamente o seguinte: a incapacidade inata do brasileiro para a construção de saber, de inteligência e de atividade intelectual é decorrente da mistura das raças, que deixou o brasileiro burro. Pois bem, por isso são visões chamadas de naturalistas, porque tentam naturalizar a pobreza. Se você entende, por exemplo, que o clima quente deixa o brasileiro pobre, que a mistura das raças deixou o brasileiro burro, não há nada que você possa fazer para mudar isso. Tem que aceitar e lamentar. Bom, isso ganha respaldo, é claro, na literatura. Embora na época tinha um caráter de ser textos científicos, mas hoje a gente encara como textos literários. Dois autores importantes escreveram muito sobre isso. O primeiro deles, um cara chamado Silvio Romero. Na verdade era político, intelectual da época, e depois um outro político brasileiro também chamado Raimundo Nina Rodrigues. Bom, basicamente o que eles vão dizer? O povo brasileiro, como resultado do encontro das matrizes indígenas, brancas, negra, estaria fadado à degeneração e à falência da nação. Ou seja, a mistura dessas três grandes matrizes biológicas, a branca europeia, a indígena brasileira e a negra africana, vai fazer com que o povo brasileiro não tenha condições de evoluir. Inclusive, outros autores mais famosos e mais reconhecidos também escreveram sobre isso. Um destaque especial para Euclides da Cunha, autor do livro famosíssimo Os Sertões. Já foi adaptado para o cinema, já foi adaptado para minisséries, inclusive fica aqui a dica de literatura de hoje, ou dica de filme de hoje, Os Sertões do Euclides da Cunha. O que ele vai escrever? Abre aspas para Euclides da Cunha. O povo brasileiro apresenta-se decaído, sem energia física dos ascendentes selvagens e sem a altitude intelectual dos ancestrais europeus. Vejam só o que Euclides da Cunha está dizendo aqui para a gente. Que o povo brasileiro herdou as piores características da sua matriz genética, por exemplo. Ao invés de herdar a força dos selvagens, ou seja, dos índios e dos negros, não herdou isso, herdou aquilo que tinha de pior. E ao invés de herdar a inteligência e a capacidade intelectual dos europeus, também não herdou isso. Reparem como essa tese do Euclides da Cunha ela é racista de todas as formas. Primeiro porque separa o branco europeu como intelectual, o negro e o indígena como trabalho manual. E depois ele diz que o brasileiro em si próprio herdou as piores características desses dois povos. O fato é, a visão de Nina Rodrigues, de Silvio Romero, de Euclides da Cunha foi muito difundida no final do século XIX e início do século XX. Inclusive, esse tipo de pensamento está por trás da colonização da região sul do Brasil e da nossa região aqui no Alto Vale de Santa Catarina. Dom Pedro II acreditava nessas ideias. E quando ele chama o Dr. Blumenau para fazer a colonização do sul do país, ele pede justamente para que o Dr. Blumenau traga migrantes da Europa, da Alemanha e da Itália para promover um processo de branqueamento do povo brasileiro, inclusive para acabar com essa mistura degenerada de raças. Então todo esse tipo de racismo, de naturalização da pobreza, está presente na nossa história há muito tempo. Até que nós temos o desenvolvimento do pensamento sociológico de uma linha mais social e científica. Com a sociologia, por exemplo, ficou claro que essas visões de pobreza e desigualdade
não passam de visões preconceituosas que não têm absolutamente nada de científica. Desenvolveu-se a ideia, então, de que entender a dinâmica da pobreza e da desigualdade é algo muito mais complexo e que necessita de muito mais estudo e muito mais atenção do que essas meras teses racistas. Nesse caso, uma das primeiras coisas que a sociologia faz é dividir a pobreza e a desigualdade em categorias. A gente não pode imaginar que a pobreza e a desigualdade é tudo a mesma coisa, não é. Por isso a gente poderia pensar pelo menos 5 principais categorias para falar sobre isso. Quais são elas? Classe social, ou seja, a desigualdade de classe, a desigualdade de renda. Só um tolo, por exemplo, vai negar que existem divisão de classes sociais em um país como o nosso. Depois a desigualdade de gênero, desigualdade entre homem e mulher. A desigualdade de geração ou desigualdade geracional, que são os conflitos de gerações que existem entre os mais velhos e os mais novos. Com certeza você na casa de você passa por isso de uma forma ou de outra. Depois temos também a desigualdade de raça ou etnia, que é muito forte no Brasil, inegavelmente muito forte, traduz pelo racismo. E uma forma de desigualdade que talvez seja mais recente, que é a desigualdade em relação à orientação sexual, desigualdade em relação ao homossexual e todas as pautas identitárias, porque o mundo não é preto e branco, ou você é hétero ou você é homo. Existem milhares não, vamos lá, mas existem muitas outras identidades sexuais que estão por aí e essas pautas identitárias inevitavelmente geram conflito. Mas na aula de hoje a gente vai tratar muito mais sobre a desigualdade de gênero no Brasil. Em sala de aula a gente já falou sobre essa desigualdade de classe. Agora vamos focar um pouquinho mais sobre a desigualdade de gênero no Brasil e aqui que vai estar o nosso ponto alto da aula. Olha só, gente. É inegável que o Brasil é um dos países com maior índice de violência contra a mulher. E quando a gente pensa em desigualdade entre homem e mulher, a gente precisa pensar em pelo menos 3 níveis e observar se esses níveis podem ou não dialogar, podem ou não se relacionar uns com os outros. Nesse caso, por exemplo, eu destaco um primeiro momento. A desigualdade salarial. É verdade que homens ganham mais do que mulheres no Brasil ao exercer a mesma função? Essa é a primeira pergunta. Se a gente responde que não, acabou por aqui, temos que ser internado. Agora, se a gente pensa que sim, existem os dados para reforçar isso. E aí eu vou postar aqui alguns dados sobre isso, mas eu quero justamente fazer a provocação para que você, na sua casa, pesquise mais dados sobre essa desigualdade salarial entre homens e mulheres. Lembrando, tá, pessoas, isso é muito importante, essa desigualdade ela tende a aparecer justamente nas faixas de idade mais elevadas e também nos empregos com salários mais elevados. Não são naqueles empregos onde todo mundo ganha um salário mínimo ou salário mínimo do sindicato, é que você tem essa desigualdade entre salários de homens e mulheres. Não, são nos empregos que, via de regra, pagam mais. Segunda desigualdade muito forte em relação ao gênero é a questão da violência doméstica. É verdade que se você pesquisar aí, você vai encontrar vários, inúmeros relatos de homens que são agredidos pelas suas mulheres em casa, pelas suas parceiras. Mas proporcionalmente falando, não tem nem como comparar. O número de agressões do parceiro contra a parceira é, sei lá, os dados no slide mostram isso, mas é muito maior. E por fim a gente chega também numa terceira forma de desigualdade, que eu coloquei no slide como violência sexual, mas eu quero falar sobre a questão toda de assédio. Aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Se você é homem, já sentiu medo de andar na rua sozinho? Se você é mulher, já sentiu medo de andar na rua sozinho? Com certeza isso aparece. Para ilustrar isso, eu deixei 2 recortes de reportagens que vão falar justamente sobre a diferença salarial entre homens e mulheres e sobre a questão da violência doméstica no Brasil. Lembrando que o Brasil está entre os 5 países com maior índice de violência doméstica e, infelizmente, Santa Catarina, o nosso estado, está contado como um dos maiores estados nesse quesito. Pois bem, dito isso, galera, nós vamos para a nossa proposta de atividade. E ela é bem pontual, ela é bem simples. Leitura do livro, página 241 a 245, onde vai tratar sobre essa desigualdade de gênero no Brasil. Depois vão ler as 2 reportagens que eu vou disponibilizar, vou deixar o link aqui no primeiro comentário do YouTube também, e com base nessas 2 reportagens vocês vão olhar a seguinte charge, que ela é muito importante porque ela brinca com uma coisa que a gente ouve muito, né, em casa, do tiozão do churrasco, que é aquela história, talvez você já tenha ouvido falar, mulher que apanha uma vez, ok, mulher que apanha 2 vezes é vagabunda, mulher que gosta de apanhar porque deveria ter denunciado. Essa visão ela é tão horrível
porque ela não entende realmente como funciona o problema. E essa charge mostra pra gente o seguinte: não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é a mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir e com medo demais para acusar e pobre demais para ir embora. Isso é violento, isso daqui, porque quando a gente fica assumindo que mulher que apanha e não denuncia porque gosta de apanhar, a gente não percebe todas as outras desigualdades que existem por trás da ideia de gênero, e essa charge vem justamente para mostrar isso. Inclusive um outro dado aqui, tá? A maioria das mulheres que denunciam sofrem mais agressão depois disso. Então qual que é a nossa atividade? Acompanhe comigo aqui. Com base na leitura e na análise da imagem, elabore um pequeno texto respondendo a seguinte questão: qual a relação que existe entre a desigualdade salarial de homens e mulheres com os altos índices de violência doméstica no Brasil? Será que existe uma relação entre esses dois fenômenos, a desigualdade salarial e a violência doméstica? Bom, eu acho que sim. E você, o que acha? Essa é a nossa atividade. Se você não é meu aluno, mas está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, deixa aqui, é claro, nos comentários o que você pensa sobre isso. No mais, cuidem de vocês, cuidem dos velhinhos de vocês. Forte abraço a todos e valeu!